meus amores? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Maria Joceline? Estava morrendo de saudade de todos vocês, certo? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar outra dica de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o grau do adjetivo. Assim como o substantivo tem o grau, certo? O adjetivo também tem um grau. Ele também se classifica quanto ao grau, certo? E quando a gente está falando em grau, a gente está falando em tamanho, certo? Então, os graus dos adjetivos, eles são comparativo, superlativo, certo? Os graus comparativos, eles se classificam em de superioridade, de igualdade e de inferioridade. Então, vamos lá. Quando eu estou falando do grau comparativo de superioridade, esse grau comparativo de superioridade, ele se subdivide, ou seja, ele se divide novamente, certo? Em analítico e sintético. Analítico, ele é formado com o auxílio de algumas palavras. Quais são elas? Mais que ou do que. Exemplo: a menina é mais bonita do que o irmão. Ou a menina é mais bonita do que a amiga, certo? Então, eu usei mais e usei do que. Quando nós estamos falando no grau comparativo sintético, de superioridade sintético, certo? Ele é formado pelas palavras melhor, maior, melhor que, maior que ou do que. Exemplo: Marisa é maior do que Pedro. Ou poderia ser, Marisa é maior do que o Pedro, certo? Então, a gente vai usar a palavra maior, melhor do que outra coisa. Eu vou sempre usar essas palavras, certo? Já no comparativo de igualdade, como o nome já diz, eu estou fazendo uma comparação, certo? Ela é formada com o advérbio tão, como e quanto. Exemplo: vovô é tão educado quanto meu pai. Ou meu pai é tão educado quanto meu vô. Então, eu comparei, porém, os dois têm a mesma qualidade, certo? Os dois têm a mesma, eles são iguais. No comparativo de inferioridade, certo? Ele sempre vai estar com o auxílio do advérbio menos que ou do que. Exemplo: Maria é menos inteligente do que José. Então, eu estou sempre colocando o que é menos, certo? O superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. Quando eu estou falando de superlativo absoluto, esse superlativo absoluto, ele também se subdivide, ou seja, ele tem uma outra divisão, que é o analítico e o sintético. Quando eu digo superlativo absoluto analítico, certo? Ele é formado com o auxílio do advérbio de intensidade. Quais são esses adjetivos de intensidade? Advérbios de intensidade. Muito, excessivamente, etc. Exemplo: este sapo é excessivamente feio. Ou o sapo é muito feio. Então, eu preciso dar um destaque muito grande. Já quando é o absoluto sintético, certo?
ele é formado por um emprego de alguns sufixos. O que são sufixos, professora? São as terminações das palavras. Então, quais são os sufixos que são mais utilizados? Íssimos, érrimo e ílimo. Exemplo: este homem é educadíssimo. Este homem é celebrérrimo. Ou seu trabalho é dificílimo, certo? Então, esses são os superlativos absoluto sintético. Os superlativos relativos, eles também, certo? Eles podem ser de superioridade ou de inferioridade. O relativo de superioridade, certo? O adjetivo, ele vem precedido de um advérbio, mais e da preposição de. Exemplo: o trem é o mais vagaroso de todos os transportes terrestres. Então, o trem é mais é advérbio, e de, certo? De é uma preposição. Então, ele vem sempre antes, ele precede antes, certo? O relativo de inferioridade, ele é formado por o auxílio de um advérbio, menos, certo? O advérbio menos, e também da preposição de. Vou dar um exemplo. O trem é menos luxuoso de todos. Então, quando eu digo assim, o trem é menos luxuoso de todos, menos, certo? Menos é advérbio e de preposição. Então, os advérbios, eles se classificam, como eu falei para vocês, quanto ao grau, né? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica de língua portuguesa. E como eu sempre falo, a finalidade do nosso canal não é para que nós venhamos a aprender corretamente a língua portuguesa. Também, mas passar dicas, certo? Para que vocês possam empregar a língua portuguesa, certo? As regras da língua portuguesa no nosso dia a dia. Eu peço a vocês que quem não for inscrito no canal, né, se inscrevam. Então, assim, tem lá um nomezinho vermelho escrito, vocês clicam no nomezinho, se inscrever, certo? Depois vocês clicam em todos, certo? Porque todas as vezes que eu lançar uma nova dica no canal, vocês receberão as notificações do YouTube. E também vocês dão um likezinho que gostou, né, do vídeo. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, o YouTube não vai saber, né, se o conteúdo que eu estou enviando para vocês é próprio, né, próprio para a gente aplicar no nosso dia a dia e não tem nada de como eu posso dizer, de um conteúdo impróprio, certo? Então, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma dica, né, de língua portuguesa com a professora Maria Joceline. E até a próxima aula, se Deus quiser. E Ele há de querer.